Shalom, shalom, vamos continuar nosso estudo. Dessa feita, vamos ver a letra Vav. Aqui está a letra Vav. Ela é a sexta letra do alfabeto. Vamos ver o desenho. O desenho da letra Vav é um gancho. O formato do Vav também pode representar um conduto que conecta um nível mais elevado a um nível mais baixo. Gematria. Então isso quer dizer o seguinte, que a letra Vav ela conecta o mundo inferior, ou o mundo físico, ao mundo espiritual, que é mais elevado. A gematria, o equivalente numérico do Vav é 6. 6 representa conexão, exemplificada pelos anjos na visão de Yehezkel, no capítulo 1, cujas 6 asas lhes permitiam erguer-se e conectar-se com o Criador. O 6 também representa os 6 livros da Mishnah, as 6 ordens da Mishnah. Através do estudo de Torá, a pessoa se conecta com o Criador. Então, parece um Sefer Torá. A Vav parece um Sefer Torá, representa o Sefer Torá, onde a pessoa se conecta com o seu Criador. Porque lá é o meio, um conduto, ou seja, como um fio, onde passa a eletricidade e acende a luz em um determinado ponto. Então, o conector, o que conecta o conduto, é representado pela letra Vav, onde liga a criatura com o seu Criador. O 6 também representa compleição, porque algo que está cercado em todos os 6 lados, norte, sul, leste, oeste, acima e abaixo, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esses 6 lados, o próprio 6, que significa o norte 1, sul 2, leste 3, oeste 4, acima 5, abaixo 6. Então, representa a letra Vav, que tem valor numérico 6. É completo. Similarmente, vemos que, quando o povo hebreu deixou a terra do Egito, o Criador, abençoado seja, o cercou com suas nuvens de glória. A nuvem acima deles os protegia do sol, a nuvem abaixo os abrigava da areia quente do deserto. Então eram 2 nuvens, um teto e um fundamento, uma base. A de cima os protegia do sol, a nuvem abaixo os abrigava da areia quente, para que eles não queimassem seus pés. A areia quente do deserto. As 4 nuvens ao redor, então era um quadrado, veja que era um quadrado, um acima, um abaixo e 4 ao redor. Ok? As nuvens ao redor, atrás, na frente, à esquerda e à direita, ou seja, 4 lados, né? Os 4 lados, à frente, atrás, à esquerda e à direita, mais a base e o teto, quanto é que dá? 6. É isso que está dizendo aqui, norte, sul, os 6 lados da nuvem de glória. Norte, sul, leste, oeste, acima e o abaixo.
Isso tudo com a função de proteção para o povo hebreu. Então, servia como escudo, protetor. Flechas e outras armas dirigidas contra eles eram transformadas em palha. Além disso, as nuvens de glória também agiam como alfaiate, sim, e lavanderia, sim. Toda noite o povo hebreu retirava as roupas antes de dormir. Na manhã seguinte, aquelas roupas estavam perfeitamente lavadas e passadas. Se acontecia de alguém ganhar alguns quilinhos, suas roupas cresciam para não ficarem apertadas neles. Os hebreus usaram as mesmas roupas durante a jornada inteira pelo deserto. Olha só, o Tratado de Brachot fala o seguinte, que a causa de nossas roupas estragarem-se, é porque há tantos shedim, tantos demônios, que eles ficam friccionando, ou seja, ficam em atrito com as nossas vestes, e é a razão delas estragarem. Como as nuvens de glória os protegia, constando no Tratado de Berachot. Então as sandálias nos seus pés e suas roupas não se estragaram durante os 40 anos que eles estiveram no deserto Bamidbar. As roupas se adaptavam ao corpo de cada um e jamais ficavam velhas ou gastas. O número 6 também significa os 600 mil judeus, ok, que saíram do Egito, Mitzrayim, com idades entre 20 e 60 anos, que é onde o Yesh, ou seja, a força vital da pessoa, Yesh, do hebraico, quer dizer, a força vital da pessoa é muito forte, é muito concentrada e ela tem capacidade de sair para a guerra. Abaixo disso não pode, acima disso não pode. Que deixaram o Egito. Além disso, representa a Torá, porque a palavra Israel, que é escrita assim, uma Yod, uma Shin, uma Resh, uma Aleph e uma Lamed, Israel, é um acrônimo. O que significa um acrônimo? Quer dizer que ela é formada a partir do início de quantas palavras? 1, 2, 3, 4, 5 palavras. O início ela é formada a partir das letras iniciais de 5 palavras. Isso se chama um acrônimo, significando, olha só, primeira palavra, Yesh, Shishim, Ravu, Orabu, Otioti, La Torá. Olha aqui, eu sublinhei aqui o início de cada letra, olha. O Yod, o que significa isso? Vamos ver, a gente leu em hebraico, né? Yesh Shishim Rabot Otiot La Torá. La Torá significa ali há 600 mil letras da Torá. Sim, porque cada judeu que foi contado de 20 a 60 anos representava uma letra na Torá. Então, se havia 600 mil homens, cada um representado através de uma letra. Então, dizemos ali há 600 mil letras da Torá. Ok. Então, um acrônimo, como vocês podem ver, acrônimo significa as iniciais de cada palavra. Temos uma palavra, 2 palavras, 3 palavras, 4 palavras, mas a última palavra aqui, que é La Torá, temos 5 palavras. O que é o acrônimo? Eu sublinho aqui, o início de cada palavra. Primeira palavra, uma Yod. Segunda palavra, uma Shin.
Terceira palavra, o início. Sempre o início, ó. O início, o início, o início, o início. Vamos ver a última palavra. Também, aqui, ó, o início. Ok? Então, temos Iode, está aqui, em Israel. Está aqui. Iode. Agora temos Shim, está aqui. Segunda. Terceira agora, já vimos primeira, segunda, terceira. Resh. Primeira, segunda, terceira. Ela aqui, Aresh. Vamos ver a quarta. Diotiot, que quer dizer letras. Aleph. Está aqui ela. E a quinta e a última. La Torá. Aqui, La Torá. Alamed. Vamos ver que é a última letra da palavra Israel. Então, a palavra Israel é um acrônimo da frase que nós lemos. Yesh shishim arabot oravot otiot la Torá. Perfeito? Então, o que significa ali as 600.000 letras da Torá? Se uma letra da Torá estiver faltando, quebrada ou rachada, Hashem não permita, o rolo de Torá, o Sefer Torá inteiro é declarado não caché. Não está conforme a lei judaica, conforme a Halachá. Impróprio para ser lido. Similarmente, se o judeu se afasta de seu caminho, se está perdido ou profanado, toda a nação judia está também carente ou profanada. Somos considerados incompletos, porque cada judeu corresponde a uma letra da Torá. Se um judeu não está cumprindo o Shabat, está fazendo um monte de coisa que não pode fazer, então o todo está comprometido, assim como o rolo de Torá, que se uma letra tiver inadequada, todo o rolo de Torá está comprometido. Encontramos outro exemplo de 6, que é a letra aqui que nós estamos estudando, a letra Vav, que tem uma guimatria, um valor numérico associado 6. Quando o povo judeu estava no Egito, quando o povo hebreu estava no Egito, e oprimido pelo trabalho estafante, o faraó engendrou, articulou muitas tramas malévolas contra o povo hebreu, para que não se multiplicassem. Porém, os hebreus continuaram a se propagar numa taxa inacreditável. Na verdade, a Torá nos diz que mulheres judias tinham 6 filhos de uma vez. 6 de uma vez. O mundo foi criado em 6 dias. Olha lá, relação de 6, que é o valor numérico da letra Vav. Os 6 dias da criação, né? 6 dias da criação. A primeira palavra da Torá é Bereshit. Né? Vocês sabem que existe um primeiro versículo que é muito citado, né, no livro de Bereshit, e nós veremos isso daqui a pouco. Olha só, Bereshit. Bereshit tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Olha só, a Torá começa com a palavra Bereshit, e Bereshit tem 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? E a palavra do meio, Reshit. Reshit quer dizer 6. Shet quer dizer 6. Shet quer dizer 6. Também, né? A palavra Shet quer dizer 6. No princípio, a palavra Bereshit quer dizer no princípio, que é composta de 6 letras, otiot. Então, como vimos
né? Além de que shit quer dizer 6, shit quer dizer 6, a palavra Bereshit tem 6 letras. Além disso, a Torá declara claramente: Hashem criou 6 dias. Olha lá a relação de 6. Há também 6 alefes no primeiro versículo da Torá. No primeiro versículo da Torá, do primeiro livro, que é Gênesis, o primeiro versículo, existe 6 alefes, a primeira letra do Aleph Beit. Nós veremos isso já. E o Vav na Torá é encontrado no início da 6ª palavra, Ve'et. Portanto, a criação está conectada com o número 6. Vamos ver isso no Sefer Bereshit, para a gente trazer luz a essa ideia, vendo a partir do próprio livro, a partir do livro aqui. Peguei o Sefer errado, mas tudo bem, peguei o Sefer Shemot. Vamos ver isso aqui. O que aqui está falando é o seguinte, olha lá. Está falando aqui, olha só. É fácil e simples, certo? Não é complicado, é simples. Vamos lá. Olha, está falando o seguinte, já vimos a palavra Bereshit, quer dizer no início. Tem 6 letras, uma que é uma Bet, 2 que é uma Aresh, 3 que é uma Aleph, Shin, que é a 4ª, Yod, que é a 5ª, e Tet, que é a última letra do Aleph Beit, que é a 6ª. Então temos 6 letras. Agora o que está falando é o seguinte, olha só. Aqui, ó. Aqui significa o versículo Aleph. Então aqui é o segundo versículo. Então o primeiro versículo termina aqui, nesses 2 pontos, ok? E essa letra pequenininha aqui, que é uma Vet, que é o início do segundo versículo. Mas o que o livro está falando, o escritor lá está falando, é o seguinte. Que no primeiro versículo tem 6 alefes. Eu sublinhei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A última palavra, 6. Olha só. Bereshit é a primeira palavra. Aí tem um Aleph. Bará termina com Aleph. Elohim começa com Aleph. Et começa com Aleph. Ve'et tem um Aleph entre as 2 letras. E Haaretz tem um Aleph também. Agora o que ele está falando aqui também é que a primeira palavra, a relação de 6, a primeira palavra, a segunda palavra, a terceira palavra, a 4ª palavra, a 5ª palavra, a 6ª começa com a Vav, que vale 6. Existe aleatório na Torá? Não existe. Então, o mundo foi criado a partir de 6. Em 6 dias foi criado. 6 significa o elemento conectivo entre o homem e o seu Criador. É isso que está explicando. Vocês entenderam? A primeira palavra, Bereshit, tem 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, temos 6 alefes. No primeiro versículo é um Aleph. Está sublinhado 2 alefes, 3 alefes, 4 alefes, 5 alefes, 6 alefes. Agora, a primeira palavra, segunda palavra, terceira palavra, 4ª palavra, 5ª palavra, 6ª palavra começa com Vav, que tem valor também 6. É isso que o escritor está trazendo aqui. Então, nós analisamos isso. Analisando isso aqui, vamos continuar. Então, portanto, a criação está conectada com o número 6. Cada um dos 6 dias foi criado com um atributo emocional diferente.
Além disso, a progressão desses 6 dias é consistente com a declaração do Talmud, que é a lei oral, que explica sobre a lei escrita, que define e traz ao entendimento a Torá escrita. É chamado Talmud, a lei oral. Discutida no capítulo sobre o Aleph, que Hashem criou o mundo como sabemos, a partir de para existir por 6.000 anos. Hashem criou o mundo para existir por um determinado tempo, 6.000 anos. E aí entra numa nova era, que é a era messiânica, que é o 7º milênio. Se olharmos para cada dia da criação, podemos observar cada um dos 6 milênios e seu atributo correspondente. Ok? O primeiro dia da criação foi Hesed, bondade, que é uma Sefirah na árvore da vida, que é personificada por Avraham Avinu, que foi o exemplo máximo de bondade. O atributo da bondade. Este foi o dia em que Hashem disse que haja luz. Essa luz era infinita. Uma luz que a pessoa poderia potencialmente ter usado para ver de um lado ao outro do mundo. Como um raio-x, uma visão de raio-x. Imagina o Superman, né? Tipo assim, poderia olhar e ver de um lado do outro ao mundo, atravessando o mundo para ver do outro lado. Ver daqui e ver lá no Japão. Olhar daqui e ver lá no Japão, por exemplo. Por fim, porém, Hashem reclamou aquela luz, pois ele reconheceu que seu potencial também poderia ser usado para o mal. Imagine hoje as pessoas com poder desse. Alguém poderia perguntar: como poderia haver luz no primeiro dia se o Sol e a Lua somente foram formados no 4º dia da criação? Como? Então, nós vemos que essa luz que está tratando aqui, que foi criada no primeiro dia, não se trata da luz do Sol e nem da Lua. Foi uma luz que Hashem criou para dar ao homem, mas ele desistiu, ele tomou para si essa luz e a escondeu para dar aos justos no mundo vindouro. Para dar aos tzadikim no mundo vindouro. Porque alguém poderia fazer mau usufruto dessa luz. A luz mencionada aqui é a concepção do Criador sobre a luz como fonte do supremo poder, visão, potencial e bondade. Além disso, nos primeiros 1.000 anos, correspondendo ao primeiro dia, as pessoas tinham vidas muito longas. Adão, por exemplo, viveu 930 anos. O conceito de Hesed, portanto, representa a bondade do Criador, tanto ao criar a luz infinita como em conceder vitalidade ao homem.